E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre como eu estudo, na faculdade. Eu faço Direito hoje na UNEB, estou até com a camisa aqui da faculdade para gravar o vídeo. Eu faço aqui, em Salvador, na Bahia. E aí eu quis gravar esse vídeo justamente para falar um pouco com vocês da minha fórmula secreta, de como é que eu estudo, o que eu faço, como é que eu me viro, como é que eu sobrevivo na faculdade. E aí eu acho que com essas dicas, com esse passo a passo, vai ser legal também para vocês entenderem um pouco como funciona todo esse esquema, digamos assim. E aí vocês vejam, se essas dicas dá para aplicar também na prática, na realidade de vocês. Mas é isso, antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre digo, deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Separei aqui alguns tópicos para falar com vocês no vídeo. Eu acho que quando eu coloquei esse tema, como eu estudo na faculdade de Direito, já comecei a pensar em algumas dicas, algumas coisas para poder falar aqui no vídeo com vocês, porque tem dicas que eu consigo aplicar no meu dia a dia e que eu consigo ver minha evolução, digamos assim. Eu vejo que eu estou bem melhor em relação ao início, Hoje eu estou indo agora para o quarto semestre, e aí eu percebo que tem muitas dicas que, se eu tivesse aplicado antes, no início, eu conseguiria ter ficado um pouco menos ansioso, digamos assim, em alguns aspectos, porque às vezes eu fico muito ansioso dependendo de algo, de prova, por exemplo, de atividade que está perto do prazo. Então, acho que com essas dicas que eu começo a aplicar hoje e que eu vi que eu já consegui ter uma boa melhora, se eu tivesse aplicado antes, eu com certeza eu já teria melhorado bastante, Mas aí é isso, faz parte desse processo também, aprendendo com o tempo, fui ganhando experiência, e aí cá estou eu agora para poder falar um pouco com vocês como é que eu estudo na faculdade. E não precisa ser exclusivamente em Direito, pode ser, acho que em qualquer outra área. Acho que essas dicas também se encaixam em qualquer campo, em qualquer curso, digamos assim. O que eu recomendo é que vocês anotem e apliquem no dia a dia de vocês e vejam se realmente funciona ou se não funciona, ou então deixar mais do jeito que seja mais a sua cara. Tranquilo? Então é isso, vamos lá. Eu acredito, na verdade, que é muito importante você não acumular assunto, porque isso depois pode virar uma bola de neve. Você pode ficar perdido, confuso, desesperado, sem saber como estudar, o que fazer mesmo durante a semana. Então, uma coisa que eu recomendo é você não acumular assunto. Claro que vão ter exceções, como eu disse, porque vão ter momentos que, por exemplo, tem prioridade, Tem professores que passam muitas atividades na semana. Então, não é para você também tentar abraçar o mundo e tentar fazer logo tudo de uma só vez. Vai aos poucos. Faz o que é prioridade primeiro, o que está mais perto do prazo, como eu estava falando, porque assim você não sofre tanto. Mas se você tem um tempo livre, principalmente início de semestre, que o professor ainda só está passando assunto, não tem tanta atividade, está todo mundo ali, no morno, então eu acho que a partir desse momento, nas primeiras semanas do semestre, já vai estudando o que o professor está passando e já vai adiantando assunto. Se você pode, se você tem condição, você consegue, porque eu acho que isso fica muito melhor para você depois, quando as semanas de provas, por exemplo, que são as últimas semanas do semestre, estão a mil, porque é muita atividade, muito trabalho, e aí você não consegue administrar tudo. Então, quando você, no início, quando você já vai adiantando, já vai estudando mais do que o professor passou, isso é muito bom, porque você já vai estar um pé mais à frente dele, entendeu? E à frente de todo o seu estudo. Isso é muito bom mesmo. Eu vejo que no início, isso me ajudou porque eu acho que eu já estudava logo antes, Então, o professor passava um assunto, eu já estava adiantado um pouco mais, eu já estava fazendo um resumo de todo o assunto por completo, porque eu acho que isso me deixava menos ansioso. Só que aí eu fui percebendo que também tinham situações e vão ter momentos que você vai perceber isso no decorrer do semestre, conforme os semestres vão passando, Você percebe que a carga, na demanda de atividade, de trabalho, de compromisso mesmo, aumenta muito mais. Então, você vai ter que fazer uma lista de prioridade e ir fazendo aquelas que são mais urgentes. Então, tem exceções sempre, Sempre vão ter exceções, mas eu vejo que se você pode e se você consegue, se tiver condição, no início do semestre, de já ir adiantando e não deixando o assunto acumular, isso é muito bom e é algo importante para você, Então, é algo também que eu aplico no meu dia a dia, eu uso isso como método de estudo, eu tento não acumular assunto, para depois não sofrer tanto, principalmente em semana de prova, e é uma dica que eu recomendo aqui no vídeo para vocês. A segunda dica e a terceira, elas se relacionam também, e principalmente com a primeira dica, nessa questão de você não acumular assunto. Porque uma forma de você não acumular assunto, um método de estudo para você não acumular assunto, é ter um planejamento diário
e um cronograma de estudo. Eu estudo dessa forma na faculdade, então eu tenho um planejamento diário, normalmente eu anoto aqui no caderno, não só da faculdade, mas de tudo, do meu dia, da minha rotina. Eu anoto o que eu tenho que fazer no dia, né, na manhã, na tarde, na noite, porque eu tenho que me guiar por algo. Eu sei que tem gente que prefere pelo celular, tem gente que às vezes nem prefere anotar nada, nem gosta, não tem muito hábito, mas eu vejo que é uma dica, é algo mesmo que eu aplico no meu dia a dia, que funciona comigo. Eu gosto de ter algo anotado mesmo, de saber, né, no caderno todo, o que eu tenho que fazer no meu dia. Então isso é um planejamento diário, porque isso vai te guiar no decorrer das semanas, né, principalmente na faculdade. Mas como o foco aqui é da faculdade, eu vejo que isso ajuda muito, porque você consegue anotar as datas importantes, né, dos trabalhos, das atividades, dos simulados, né, das apresentações que você vai ter na sala de aula. Então isso tudo ajuda muito. Você ter anotado as datas, você sabe o que tem que fazer, quais são as prioridades, então eu anoto tudo no planejamento diário, né? Eu tenho um planejamento diário, e aí eu anoto tudo no caderno. O cronograma de estudo são as disciplinas, então eu tenho as disciplinas, né, com tudo que tem que fazer em cada uma delas. Então, tipo, semana tal eu tenho que fazer isso de tal disciplina, né? Direito, civil, eu tenho uma apresentação daqui a 2 semanas, daqui a 3 dias eu tenho um trabalho de penal, daqui a 2 dias tem uma prova de antropologia jurídica. É isso, eu vou anotando, porque aí eu consigo me guiar. É como se fosse um mapa mental, e aí desse mapa mental eu passo aqui pro papel, né, pro caderno, e faço meu planejamento diário com aqueles que são mais urgentes. É basicamente isso. Então, um se relaciona com o outro, né, como eu estava falando. E aí depois eu coloquei aqui, né, que eu também crio um grupo das disciplinas da faculdade, né, então do curso, no caso. Eu crio o grupo aqui no celular mesmo, pelo WhatsApp. Então eu tenho de cada uma. Tem até um vlog que eu gravei e eu mostrei criando as disciplinas, né, os grupos, no caso. Porque os grupos com cada disciplina. E aí eu vou colocando as informações, os trabalhos, livros, datas. Eu também anoto tudo em cada grupo. Porque, por exemplo, eu tenho um grupo da faculdade. E aí o líder, né, o professor, sei lá, ele manda uma atividade, um livro, um trabalho. Tem professores mesmo que mandam drive pelo meu e-mail. Ou então manda livro, PDF pelo e-mail para a gente fazer a leitura. Então eu pego tudo isso e encaminho para o grupo da disciplina, que só tem eu. Porque aí eu consigo ter um acesso mais fácil, entendeu? Eu não preciso ficar procurando depois, caso eu precise, né, com urgência. Eu já sei onde está, porque está no grupo. Então data de prova que o professor passa em sala de aula, eu já anoto logo no grupo da disciplina. Então tudo isso me ajuda bastante. E é uma ótima forma também de você estudar na faculdade, porque você não fica desorganizado. Pelo contrário, você consegue manter uma rotina organizada, sabendo as datas, né, sabendo de tudo que é importante e de tudo que você precisa mesmo para poder sobreviver na faculdade. Então criar esses grupos ajudam bastante mesmo. Outra coisa também que eu anotei aqui é de você não se prender muito ao que o professor fala, porque é algo também que eu acho que eu aprendi muito isso com o tempo, do primeiro para o quarto semestre. Relativamente um tempo curto, né, mas quando você está na faculdade você percebe que um semestre dura uma eternidade, demora muito para acabar. Mas eu percebi isso, porque assim, depende muito de cada professor. Eu tinha muito essa ideia na escola, por exemplo, de que eu tinha que estudar sempre de um único jeito. E eu vi que na faculdade não, na faculdade eu só preciso me adaptar e me encaixar de acordo com o modelo do professor, como ele passa o assunto. Então, por exemplo, tem professor que eu entendo como ele fala na sala de aula, né? A forma, a didática dele. E eu estudo por ele, ali, na sala de aula. Mas tem outros professores que eu não consigo entender de jeito nenhum. Então eu não vou ficar batendo cabeça. Eu prefiro chegar em casa e estudar. Então isso me ajuda muito. Eu entendo que tem professores que, por mais que sejam bons professores, eu só vou entender por fora, por videoaula, por livro, por fora e não ali, na sala de aula, escutando ele falando, porque eu não entendo. Mas aí eu estudo por fora, eu também não deixo de lado, porque se eu deixar de lado, eu vou perder a disciplina. Então pelo menos também faço a minha parte, né? E isso também já se relaciona com a última dica, que é faltar para estudar. Tem um limite, eu não sei como são nas outras faculdades também, mas lá na minha, até então, é assim, tem um limite de 15 faltas. Se eu passar disso, eu perco na disciplina. E aí, no início, eu não faltava, eu ia todo dia para a faculdade, por mais que tivesse só uma aula, eu ia na faculdade. E depois eu comecei a faltar, mas eu não falto para ficar em casa à toa, eu falto para poder estudar. Então assim, hoje eu consigo administrar meu tempo e eu vejo que tem momentos e tem situações que eu prefiro ficar em casa estudando, porque não adianta, não compensa ir para a faculdade. Por mais que o professor fale, eu prefiro ficar em casa aqui fazendo meu resumo, estudando para a prova, porque eu acho que isso é muito mais eficiente para mim. Mas aí eu também tenho que ter o controle de saber administrar quantas faltas eu estou tendo para poder não passar desse limite também e perder na disciplina. Então, algo que eu já aprendi, por sinal, nesse terceiro semestre agora, é que é melhor eu faltar na reta final, porque na reta final,
como a semana é puxada, cheia de prova, né, que é o momento onde os professores passam todas as provas de vez, é o melhor momento para você faltar, porque os assuntos já foram dados no início do semestre, e aí eu prefiro ficar em casa estudando. Então, para eu fazer isso, para eu ter essas faltas e para eu poder ter essa quantidade de faltas, né, para poder faltar, acho que deu para entender, né? É melhor deixar para a reta final, porque se eu gastar todos os créditos no início do semestre, depois eu não vou poder faltar. Então é muito melhor fazer isso, e é o que eu vou fazer daqui em diante. Faltar para estudar em momentos importantes que são assim urgentes mesmo. Não estou falando que é para você faltar, mas vocês entenderam, né, galera? Tem momentos e vão ter situações que é a melhor saída, é a melhor forma. Vão ter dias mesmo que não tem muito o que fazer, né, de ter que ir para a faculdade, e é melhor você ficar em casa estudando. Agora, assim, é para estudar, porque também não adianta nada você não ir para a faculdade, ficar em casa, faltar e não estudar. Ficar o dia todo à toa. Estuda, faz essa parte. Né? Você não foi para a faculdade, beleza, mas você ficou em casa estudando. É isso que ajuda bastante também. Mas você também tem que saber administrar o tempo e não ficar faltando toda hora também, né? E aí eu também cheguei até a notar aqui a questão de ansiedade, né? Falar um pouco dessa questão de ansiedade, mas acho que no vídeo já deu para falar um pouco também. Eu sofria muito de ansiedade no início, só que eu já fui melhorando. Eu acho que também a questão de eu ter saído da minha zona de conforto, de estar ali na faculdade, né? Um ambiente diferente, novo, desafiador. Querendo ou não, eu estava ali no desconhecido, né? Querendo ou não, eu acabei ficando muito ansioso. Eu ainda sou um pouco em relação a isso, à faculdade, mas eu já estou bem melhor em relação ao primeiro semestre. E eu tenho esperança que daqui até o final do semestre, até o final do curso, eu consiga melhorar ainda mais em relação a isso, né? Mas é isso, etapa por etapa, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai vendo o nosso melhor, né? A gente vai vendo que a gente está aprendendo, que a gente está crescendo, que a gente está evoluindo, está em progresso. Então é isso, galera. Aí estão algumas dicas de como sobreviver na faculdade, né? Como é que eu estudo na faculdade de Direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em caso de dúvidas, fala aqui comigo nos comentários. E aproveita e deixa aí nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.